E aí, tranquilo? Aqui é o Lax. Só imagina você ter perdido seus pais porque seu mundo foi atacado por monstros. Então você deseja se tornar um caçador de monstros para buscar vingança. Mas você não passa de um fracote sem habilidade. E de repente você é invocado em outro mundo com uma habilidade roubadíssima. Pois é pessoal, hoje nós estamos em Bondeless Necromancer. A história começa com nosso protagonista, Rin Soo-geon, lembrando de uma catástrofe que aconteceu 7 anos atrás. Um desastre chamado de quebra de dungeon, onde muitas pessoas sofreram e também foi quando os pais do nosso prota morreram. Foi naquele dia que Rin perdeu tudo e foi tomado pelo ódio. E, enquanto ele chorava sangue, fez uma promessa para si mesmo de se tornar um caçador de monstros. E agora, 7 anos depois, Rin está sentado no banco de uma praça, meio chateado por ter sido expulso do centro de treinamento de caçadores. O instrutor do centro de treinamento fala para Rin que ele não precisa mais ir para os treinos. Todos os alunos têm alguns meses para despertar sua característica única, mas ele já está no centro há 7 anos e ainda não despertou nada. Seu talento era equivalente a lixo. De tanta frustração, Rin amassa uma latinha de refrigerante e se pergunta como que treinando por 7 anos não conseguiu despertar nenhuma habilidade ou característica única. Ele está prestes a desistir, mas atrás dele está uma mulher e sua filha, conversando como o pai da garotinha foi um herói no dia da catástrofe. A garotinha queria ser igual ao seu pai, então a sua mãe fala para ela nunca desistir. Nesse momento, ao escutar a conversa delas, Rin meio que agradece a mulher e sua filha e sai correndo, deixando a casa do instrutor do centro de treinamento. Ao chegar lá, ele implora por uma segunda chance para fazer um exame de se tornar caçador, mas o instrutor entende errado e fica furioso. Ele pensava que o garoto queria metade do dinheiro que gastou com mensalidades. Rin até tenta dizer que não era pelo dinheiro, mas antes dele tentar se explicar, o instrutor desce o murrão no meio da cara dele e ele sai voando para um monte de lixo que tinha ali perto. Rin fica se queixando que se tivesse algum talento tudo seria diferente. Após falar isso, abre-se uma janela holográfica em sua frente. Na janela estava escrito que a Torre dos Desafios o elogia por ter uma determinação de ferro, e então ele é puxado por uma correnteza de água e jogado no meio do nada. Ele foi um dos candidatos escolhido pela Torre dos Desafios. Sem dar tempo para ele pensar, outra janela holográfica aparece para ele escolher a dificuldade do seu desafio, e se caso Rin completasse esse desafio, ele iria receber uma recompensa correspondente à dificuldade que escolher. E em seguida, ele é transportado para um deserto. Seu objetivo era sobreviver por 10 minutos e se sobrevivesse ganharia uma característica única. É dado a ele uma espada, mas quando Rin está prestes a pegar a espada, um golem de areia aparece atrás dele para atacá-lo. E também é revelado a dificuldade que ele escolheu, que foi a difícil. E também, se caso ele falhasse no desafio, a sua penalidade seria a morte. Ele consegue pegar a espada e sai correndo do golem de areia. Mas o golem de areia vai atrás dele e o garoto começa a se desesperar, pois ele não conseguiria manter o ritmo por 10 minutos correndo daquele jeito no deserto. As opções que restaram para ele foi de morrer fugindo ou morrer lutando. Rin é muito inteligente e logo ele deduz que os monstros do tipo do golem têm um núcleo e se destruir esse núcleo ele derrotará o golem. Entretanto, os núcleos ficam em lugares de difícil acesso, mas isso não é um problema para Rin. Ele já pensou em uma maneira de chegar até o núcleo. Ele corre para uma montanha de areia. Antes de chegar no topo, ele dá um mortal para trás, enfiando a sua espada na areia, assim causando um deslizamento e derrubando o golem. Sem perder tempo, ele pula em cima do golem e com a espada bate no núcleo até causar uma rachadura, mas isso não foi o suficiente, pois o núcleo era mais duro do que ele pensava. Rin se descuida e o golem pega o garoto com a mão e o aperta, prestes a matá-lo. Tudo estava perdido para Rin. Ele estava nos seus últimos suspiros e se lembra da zoação que recebia por não ter um talento, e isso foi a chama para acender o pavio da sua determinação e fazê-lo com que arremessasse a espada no núcleo, assim fazendo-o em pedaço e derrotando o golem.
Rin é tão forte que conseguiu derrotar o Golem com menos de 7 minutos, então abre-se várias janelas holográficas, dando a ele muitos pontos, uma habilidade única, recuperação rápida e por fim uma característica única, necromância. Ao receber essa característica, ele vê uma névoa negra saindo do corpo do Golem de areia. Ao tocar na névoa, seu traço único de necromância foi ativado e dando a ele a opção de absorver o espírito do Golem de areia. E como ele não é besta nem nada, ele absorve o espírito. Com isso, seus status aumentavam e logo em seguida abre-se outra janela holográfica com as informações da sua característica única, com o efeito básico, que é de absorver o espírito dos mortos e usá-lo a seu favor. Efeito adicional 1 é de aumentar seus status, o aumento é equivalente ao seu rank. O efeito adicional 2 guarda e usa espíritos. A quantidade de espíritos que ele conseguirá guardar é equivalente ao seu rank. Após entender um pouco de como funciona a sua necromancia, abre-se um portal para levá-lo à sala de espera. Ao entrar no portal, ele já chega caindo no chão, todo arrebentado, mas logo é curado, pois na sala de espera há uma recuperação rápida. Tudo o que tem na sala é uma cama, então Rin vai até a cama e ao se deitar é mostrado 5 comandos ao garoto. Os comandos de loja, comunidade, inventário, informação e desafio. Também foi mostrado quando será seu próximo desafio. Ele resolve ir na comunidade e todos estão confusos sem saber o porquê de terem sido levados para lá, e de repente entra um ADM e desabilita o chat, fazendo que só ele possa falar e dando a informação que tudo na torre dos desafios é comprado por pontos. Nem mesmo beber água é possível sem pontos. Os pontos só podem ser obtidos por desafios e ao falar isso o ADM sai e desbloqueia o chat. Ao ouvir o ADM, Rin não quer ficar atrás dos outros desafiantes, então ele treina intensamente até chegar próximo do seu novo desafio. Também compra alguns recursos na loja, gastando quase todos os seus pontos, ficando apenas com 40, e com isso parte para seu novo desafio, que agora é em uma floresta. Então pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que todos tenham gostado e se quiserem uma continuação, deixe um comentário abaixo. Tamo junto e até a próxima.